O Brasil perdeu hoje um dos seus maiores cronistas. Morreu em Porto Alegre o escritor e jornalista Luiz Fernando Veríssimo. O gaúcho, que tinha 88 anos, marcou gerações com um olhar irônico e sensível do cotidiano. Jonas Campos acompanhou as homenagens e traz agora as informações ao vivo. Oi, Jonas. Olá, com muita tristeza, o público morador de Porto Alegre, da região metropolitana, hoje, aos poucos, se dirigiu até o primeiro andar da Assembleia Legislativa, lá no Salão Júlio de Castilhos, para acompanhar o velório de Luiz Fernando Veríssimo. Foram centenas de pessoas que passaram por lá, pessoas que desenvolveram o hábito para a leitura graças ao que liam, escrito por Luiz Fernando Veríssimo. Conversei com uma educadora, por exemplo, que trabalha no contraturno numa área carente de Porto Alegre e hoje ela usa tudo que ela aprendeu com Luiz Fernando Veríssimo para educar estes jovens. De lá, o velório começou ao meio-dia, terminou por volta das 4h30, uma homenagem muito simples, e de lá o cortejo seguiu em direção aqui ao cemitério São Miguel e Almas, na Avenida Oscar Pereira, aqui em Porto Alegre, e foi sepultado logo depois das 6 horas da tarde, sobre o caixão, a bandeira do Internacional, o time do coração. Bem, Luiz Fernando Veríssimo era reconhecido como um mestre da crônica. O jeito único de retratar a vida cotidiana conquistou leitores em todo o país, como a gente confere agora na reportagem de Cristiano Dalcin. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre, em 26 de setembro de 1936. A família representava um pouquinho da mistura de raças que existe no estado. Meu pai devia ter de tudo, índio, negro, tudo nos antecedentes dele, né? E a minha avó paterna era uma índia, né? Uma cabocla. Quer dizer que é um coquetel de raças. Ainda criança, foi morar nos Estados Unidos, onde o pai dava aulas de literatura brasileira em 2 universidades. Érico Veríssimo era um dos maiores escritores do país, uma influência inquestionável. O pai foi um dos primeiros escritores brasileiros a escrever de uma maneira mais informal. E eu acho que eu herdei um pouco isso, essa informalidade da maneira de escrever. O talento já existia, mas Luiz Fernando demorou para colocar em prática a arte da escrita. Talvez inconscientemente, né, eu tenha achado que, como era filho de um escritor conhecido e tal, eu não devesse ir para esse lado, para esse caminho também, né? Mas conscientemente isso não aconteceu, não. Eu só demorei muito para começar a escrever, né? Comecei com 30 anos, até então não tinha escrito nada. Foram algumas traduções do inglês para o português, nunca tinha feito nada. E quando comecei a escrever com mais de 30 anos, eu já sabia mais ou menos como fazer, né? No Rio de Janeiro, viveu um tempo como tradutor, onde casou com Lúcia Helena Massa e teve 3 filhos. No fim da década de 1960, Veríssimo começou a carreira no jornal 0 Hora de Porto Alegre. A escrita ajudou a multiplicar ideias e opiniões de quem, na conversa, era um homem de poucas palavras. Timidez é, por exemplo, ter horror de fazer isso que eu estou fazendo agora, né? Da entrevista, de falar em público e tal. Eu sempre digo que eu não dominei a arte de falar e pensar ao mesmo tempo, né? Acho que são 2 coisas que se excluem. Então, nesse sentido é que se manifesta a minha timidez. Apesar dela, aprendeu a dosar o humor que conquistou fãs em todo o país. Tenho uma vocação humorística, mas eu consigo, eventualmente, produzir humor, mas é uma coisa mais deliberada, mais pensada do que propriamente espontânea, no meu caso. Ao longo de décadas, Veríssimo não poupou nenhum governo. Numa época de censura, criou as cobras para falar de futebol, política, do sentido da vida. Na época da ditadura, você podia criticar o governo, obviamente, militar, não podia falar, né? Então, as cobras foi uma maneira de eu dizer um pouco do que eu gostaria de dizer, mas no texto não daria para dizer. Talvez porque cobra e desenho tem uma conotação assim de coisa infantil, coisa lúdica, que passava pela censura, né?
Foram mais de 60 livros publicados, como O Analista de Bagé, uma coletânea que em 8 meses chegou à 50ª edição. Para mim é um mistério. Esse sucesso do livro é um mistério, um fenômeno inexplicável. Os textos de Veríssimo também foram parar no teatro e na TV. O livro Comédias da Vida Privada virou uma série de sucesso na TV Globo. Um desafio, porque eu acho que o humor de televisão, ao contrário do que possa parecer, é mais difícil de fazer do que o humor impresso, o humor gráfico, vamos dizer assim. Uma das paixões era o jazz. Luiz Fernando aprendeu a tocar saxofone quando morou nos Estados Unidos e integrou a banda Jazz 6, que ele chamava de o menor sexteto do mundo. O que vai ser? Você escolhe. Ladies a Tramp? Pode ser? Adivinhei? Ok. Nesta entrevista, analisou o que tinha de melhor e de pior no Brasil. Acho Sabiá, música de Tom, letra de Chico, uma das coisas mais bonitas feitas no Brasil em todos os tempos. Coisas aí incluindo a nossa melhor literatura, nossa melhor pintura, as Baquianas de Villa-Lobos e a Patrícia Pilar. Fizemos muita bobagem, é verdade. Guerras, filhos demais, sacanagem com os outros, carros com rabo de peixe, Brasília, mas também fizemos coisas admiráveis, como a Catedral de Chartres e a Patrícia Pilar. E também o Internacional, de quem era torcedor fanático, ao contrário do pai, que era gremista. Ele era torcedor de um time chamado Cruzeiro, do Rio Grande do Sul também, porque tinha estudado na escola Cruzeiro do Sul, então era torcedor do Cruzeiro, e quando o Cruzeiro acabou, ele, por alguma razão inexplicável, misteriosa, preferiu o Grêmio em vez do Internacional. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, em 45, o Internacional estava na onda, né? Era o chamado rolo compressor, que ganhava todos os campeonatos. E o Grêmio também tinha uma coisa antipática, que felizmente acabou, que ele não aceitava jogadores negros, né? Então o Grêmio era um time assim, de elite, tipo uma torcida grande, mas era uma torcida de elite. Veríssimo deixou a esposa, Lúcia, 3 filhos e 2 netos. Eu sempre digo que a morte é a última coisa que eu quero que me aconteça. Então... Mas a gente acaba, né, começando a pensar no pós-morte, né? Infelizmente, para quem é ateu como eu, não tem esse consolo de esperar uma pós-morte, né? Mas quem sabe, né? Podemos ter uma boa surpresa. O RBS Notícias convidou uma das melhores amigas da família Veríssimo, a Dulce Elfer. Vem aqui, Dulce, por favor. Ela, durante 40 anos, fotografou o dia a dia do Luiz Fernando Veríssimo. E nós vamos exibir agora na tela algumas dessas fotos que a Dulce cedeu aqui para a gente mostrar e autorizou também. Dulce, dessas fotos do dia a dia do Luiz Fernando Veríssimo, qual que ele mais gostava? Olha, ele me falou um dia que a foto preferida dele é uma em preto e branco, que ele está com o sax encostado na porta do jardim da casa dele. Isso tem muitos anos. Eu fiz um pôster que está com a família ganhou, ele ganhou, né? Mas essa é a que ele gostava, mas eu tenho pelo menos umas 30 fotos de 40 anos, né? Que eu amo. Então, para mim, sempre foi... era sempre um prazer fotografar ele, né? Descrevendo o Veríssimo em 3, 4 palavras, como é que você o descreveria? Eu acho que, em primeiro lugar, talento, porque ele tinha talento para música, para escrever, para o desenho. Ele era muito, mega talentoso, mas ele também era muito generoso. Eu agradeço muito que o Luiz Fernando me ajudou muito, assim, em várias ocasiões. Escreveu para as exposições minhas, colocou na coluna dele, falava das minhas exposições. Ele era uma pessoa extremamente generosa que parecia que não sabia o tamanho da grandiosidade dele. E, por fim, a lucidez seria a terceira palavra que descreve o Luiz Fernando. Obrigado, Dulce, por atender o RBS Notícias. E ainda hoje, na edição do RBS Notícias, nós vamos mostrar mais homenagens a Luiz Fernando Veríssimo. Obrigado, Jonas.